Olá, que bom ter você por aqui de novo com a gente no Fito Pesquisa. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar, assim, fazer uma conversa mais a fundo sobre uma planta que, olha, muita gente conhece, viu? A Morus negra. Talvez você chame de amoreira preta. Lá no Vale do São Francisco ouvi dizer que chamam até de Amora miura. Interessante, né? Ela veio da Ásia, mas, assim, se adaptou super bem aqui no Brasil. E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base um documento técnico bem sério do Ministério da Saúde. Faz parte daquela Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a RENISOS. A ideia é a gente bater um papo, sabe? De forma leve, mais informativa, sobre o que essa análise, essa compilação deles, diz sobre a moreira. Que partes usar, né? Quais ações terapêuticas, os estudos que eles juntaram ali apontam e, claro, os cuidados, sempre com foco no uso consciente, seguro. Exatamente. E eu acho super válido fazer isso porque a gente pega um material científico, que às vezes parece um pouco distante, e tenta conectar com o conhecimento popular, né? Ver o que conversa, o que ainda falta, sempre baseado no que esse documento específico trouxe. Perfeito. Então vamos começar a desembrulhar isso, né? Quando a gente fala da moreira para fim medicinal, olhando para essa fonte do Ministério, qual parte da planta é o foco principal? Ótima pergunta para começar. O material que a gente está analisando aqui, ele destaca principalmente as folhas e os frutos. São as partes de maior interesse farmacológico, segundo o documento, e ele confirma o que a gente ouve muito por aí: as folhas são realmente a parte mais citada no uso popular, né? E os frutos, bom, além de gostosos, com aquele azedinho doce, também são alvo de estudo pelas suas propriedades. E ele chega a mencionar outras partes, só para a gente ter uma ideia geral do que o pessoal usa. Sim, menciona. O documento cita que, na tradição popular, as cascas e até as raízes também são usadas para várias coisas. Só que, assim, os estudos pré-clínicos que eles detalham mais nessa compilação específica, o foco maior parece ter sido mesmo nas folhas e nos frutos, sabe? E essa diferença é crucial, né? Porque cada parte da planta pode ter compostos químicos diferentes Claro. e, consequentemente, ações diferentes no corpo. Por isso é tão importante saber, ok, esse estudo aqui foi feito com qual parte, para a gente poder interpretar direito o resultado que o documento está apresentando. Inclusive, o material até descreve a folha, sabe? A cor, o formato oval, a bordinha serrilhada, até detalhes microscópicos. Isso tudo é fundamental para o controle de qualidade, para ter certeza que é a planta certa, a parte certa. Faz todo sentido. E falando em usos, nossa lista de usos populares que o documento levanta é enorme. É mesmo. Vai de climatério, diabetes, inflamação, gargarejo para afta, xarope para diarreia, febre, colesterol, pressão alta. Caramba, a moreira é famosa mesmo no saber popular. E aí, né, é onde a coisa fica mais interessante para a nossa análise aqui. Com tanto uso popular, o que essa compilação científica do Ministério conseguiu destacar? O que já tem alguma evidência, mesmo que inicial, nesses estudos que eles reuniram? Pois é, aqui a gente começa a conectar os pontos, né? O legal é ver quais dessas indicações populares já encontram algum, digamos, respaldo nesses estudos pré-clínicos. Pré-clínicos, ou seja, laboratório e animais, né? Isso, exatamente. Testes in vitro em células ou micro-organismos, ou em vivo em modelos animais. E, segundo o que está descrito nesse documento específico que a gente está usando, a ação que parece ter a base mais sólida, assim, nesses estudos pré-clínicos compilados, é a ação hipoglicemiante. Hipoglicemiante. Para ajudar a baixar o açúcar no sangue, então. Exatamente. A capacidade de ajudar a reduzir os níveis de glicose. E como é que esses estudos mostraram isso? Que tipo de resultado eles encontraram? O documento detalha bem. Ele mostra que diferentes extratos das folhas da amoreira, tipo o hidroalcoólico, que usa água e álcool, o etanólico só com álcool e o aquoso, que seria o chá ou a infusão. Todos eles mostraram em modelos animais, especificamente em ratos com diabetes induzido, que conseguiram diminuir os níveis de glicose no sangue deles.
Teve um estudo que eles mencionam que até comparou o efeito do extrato com o da metformina. Nossa, a metformina, que é um remédio bem conhecido, né? Exatamente. Nesse estudo específico, o extrato da moreira foi menos potente que o remédio, claro, mas ainda assim mostrou um efeito. E outro achado interessante que eles citam foi em ratas diabéticas que estavam prenhas. O tratamento com o extrato aquoso das folhas pareceu diminuir algumas complicações do diabetes na gestação desses animais. Bem interessante. Ixi, que legal. E eles identificam alguma substância específica na moreira que poderia ser a responsável por esse efeito? Sim, o material menciona um alcaloide chamado 1-dioxinogirimicina, o DNJ. Ele está presente nas folhas. E esse composto é conhecido por atrapalhar um pouco a absorção de carboidratos no intestino, sabe? Então ele é apontado como um dos possíveis mecanismos por trás desse efeito hipoglicemiante que os estudos observaram. Que interessante. Então, olha, parece um caminho bem promissor que esses estudos pré-clínicos estão apontando, né? Mas é bom reforçar sempre. São estudos pré-clínicos, certo? Exatamente, isso é fundamental a gente ter clareza. Esses estudos em animais, em laboratórios, são cruciais. Eles dão pistas importantes sobre como a planta age, sobre segurança inicial. Sim. Mas os resultados nem sempre se aplicam direto para as pessoas, né? É um passo essencial da pesquisa, mas não é a conclusão final sobre a eficácia clínica em humanos. Precisa de mais pesquisa, incluindo estudos clínicos, com gente mesmo, para confirmar. Entendido. Super importante essa ressalva. E além dessa ação hipoglicemiante, essa análise do Ministério cita outras propriedades da moreira com base nesses estudos pré-clínicos. Cita sim, o documento reúne evidências pré-clínicas para outras ações também. Vale a pena a gente comentar rapidinho porque mostra como a planta é rica quimicamente, né? Com certeza. Bom, eles falam de ação antioxidante, principalmente ligada aos frutos, que são ricos em compostos fenólicos, flavonoides. Os testes in vitro indicaram que os extratos dos frutos podem proteger as células contra o estresse oxidativo. Ação anti-inflamatória. Tanto compostos isolados das cascas, tipo germanicol, ácido betulínico, quanto extratos das folhas mostraram reduzir marcadores de inflamação em testes de laboratório e em animais. Ação antinociceptiva, que é para alívio da dor. Uma substância da casca da raiz, a morusina, e também o extrato das folhas mostraram efeito analgésico em testes com animais, também ação hepatoprotetora, para proteger o fígado. Um estudo em camundongos sugeriu que o extrato da folha protegeu o fígado contra danos do paracetamol, talvez por causa de flavonoides como a luteolina, a quercetina. Interessante. Ação antibacteriana. Vários extratos e compostos isolados mostraram atividade contra bactérias em testes in vitro e até uma ação cardiovascular. Tem o relato de um estudo ex vivo, tipo num órgão isolado, que o extrato dos frutos diminuiu a frequência cardíaca em coração de rã. Nossa. É uma lista e tanto de potenciais, né, vistos nesses estudos iniciais. Mostra bem a complexidade da planta. Mas agora, vamos para um ponto que, olha, gera muita conversa. O uso popular da moreira para aliviar sintoma de menopausa, de climatério. Muita gente vê como uma alternativa natural para a reposição hormonal. O que essa análise específica do Ministério da Saúde diz sobre isso, hein? Ah, essa pergunta é chave, né? Porque esse uso popular para o climatério é muito, muito forte. E o documento menciona esse uso, sim. Só que quando a gente vai olhar especificamente para os estudos pré-clínicos em animais que foram incluídos nessa compilação, a conclusão que eles apresentam é que os resultados sobre um possível efeito estrogênico... Similar ao hormônio estrogênio, né? Isso, similar ao estrogênio, esses resultados são descritos como controversos ou inconclusivos. Inconclusivos. O que isso quer dizer na prática, olhando para esses estudos que eles analisaram? Quer dizer que os estudos que eles descrevem ali, teve um com chá das folhas, outro com extrato hidroalcoólico, feitos em ratinhas que não tinham mais ovários para simular a menopausa, sabe? Entendi o modelo. Então, nesses estudos eles não acharam evidências claras, significativas, de um efeito parecido com o do estrogênio, nessas condições dos experimentos.
E isso mesmo identificando flavonoides, triterpenos no extrato, que são substâncias que às vezes a gente associa com essa atividade. Ah, então a ciência compilada aqui ainda não conseguiu, digamos, bater o martelo sobre isso, mesmo com o uso popular sendo tão forte. Exatamente. É fundamental frisar isso. Essa conclusão de inconclusivo é baseada estritamente nos dados pré-clínicos de estudos em animais que constam nesta análise específica do Ministério. Isso não invalida a experiência de quem usa e sente melhora de jeito nenhum. Nem quer dizer que outros estudos que não entraram aqui ou outros mecanismos de ação que não sejam o estrogênico direto não possam existir. Entendi. Mas indica que, olhando só para essa fonte, a ciência ainda precisa de mais pesquisa mais robusta para conseguir confirmar ou não essa ação específica da Morus nigra de forma mais definitiva. Perfeito. Essa distinção é muito, muito importante mesmo. E aí, levando tudo isso em conta, os potenciais que a gente viu nos estudos pré-clínicos, como o hipoglicemiante, e essas incertezas em outras áreas, como essa do climatério. O que o documento fala sobre a segurança geral do uso da moreira? É seguro usar? Bom, vamos conectar as informações de segurança que estão no material. Ele descreve estudos de toxicidade, tem a aguda, que é quando dão uma dose alta de uma vez, Sim. e a subcrônica, que são doses repetidas por um tempo, tipo uns 30 dias. Esses estudos foram feitos em animais, ratos e camundongos, usando extratos e o chá das folhas. E nesses estudos específicos que eles descrevem, os resultados apontaram para uma baixa toxicidade nas doses que foram testadas. Não teve morte dos animais, nem alterações clínicas ou nos exames de laboratório que fossem muito significativas. Opa, isso parece positivo, né? Um bom sinal inicial de segurança. Sim, é um indicativo positivo. Só que, e aqui tem um ponto de atenção muito importante, que o próprio documento levanta. Ele ressalta bem claro que não foram encontrados ou incluídos estudos sobre a segurança do uso da moreira durante a gravidez ou amamentação em seres humanos nessa análise deles. Ah, então não tem dado específico para essas fases da vida dentro do que foi compilado ali. Exatamente. E justamente por essa falta de dados de segurança em humanos nesses grupos mais vulneráveis, a recomendação que está lá no documento, por precaução mesmo, é que o uso da moreira não é recomendado para mulheres grávidas ou que estão amamentando, e essa mesma cautela vale para crianças e idosos sem acompanhamento médico, justamente pela falta de estudos específicos de segurança nesses públicos, dentro do que esse material revisou. Entendi. E outro ponto importante. Essa compilação afirma que não descreve contraindicações específicas, nem relatos de efeitos adversos graves ou interações com remédios importantes nos estudos que eles analisaram. Mas, atenção! Isso não quer dizer que não possa acontecer em outras situações, com outros produtos, outras doses, né? A falta de informação nesse documento não é uma garantia total de que não existe risco nenhum. É só o que aqueles estudos específicos mostraram ou não mostraram. Ficou bem claro. Então, tem indicativos de segurança nos estudos iniciais com animais, mas a falta de dados em humanos, especialmente para grupos como gestantes, lactantes, crianças e idosos, exige muita, muita cautela. Bom, acho que a gente conseguiu fazer um bom apanhado, né? Do que essa análise do Ministério da Saúde trouxe para a gente sobre a moreira. Vimos que as folhas, principalmente, mostraram um potencial interessante nos estudos pré-clínicos que eles compilaram, com um destaque para essa questão da glicemia, do açúcar no sangue. E, ao mesmo tempo, vimos que para outros usos populares bem fortes, como o do climatério, os estudos pré-clínicos apresentados aqui ainda não dão uma resposta definitiva. E isso, para mim, reforça demais a mensagem que a gente sempre tenta passar aqui no Fito Pesquisa, né? A importância de conhecer a planta, de ir atrás de informação de qualidade. Com certeza. Entender o que a ciência já conseguiu investigar e o que ainda está em aberto para a gente poder usar de forma mais consciente, mais segura. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Perfeito. A Morus nigra, olhando por essa lente do documento, é um ótimo exemplo
de como a gente pode e deve buscar essa aliança, né, entre o conhecimento tradicional, que é riquíssimo, e a validação científica. Os estudos pré-clínicos que eles compilaram apontam sim caminhos promissores, como esse potencial hipoglicemiante. Mas, ao mesmo tempo, eles nos lembram: opa, calma lá. Precisa de cautela, justamente pela falta de estudos clínicos mais robustos em humanos e de dados mais completos de segurança para populações específicas, como grávidas e lactantes, como o próprio material destacou. E reforça aquilo: tem que saber qual parte da planta foi folha, foi fruto, qual preparo foi chá, foi extrato XY, foi usado nos estudos que mostraram cada efeito. Não é tudo a mesma coisa. O uso consciente e responsável passa muito por aí, sabe? Valorizar o potencial que a ciência começa a mostrar, mas também ter clareza do que já foi estudado, do que ainda é incerto, pelo menos segundo a fonte que a gente tem em mãos, e do que ainda precisa de mais investigação. Para quê? Para que o uso seja cada vez mais seguro e eficaz para todo mundo. É uma jornada mesmo, né, de aprendizado constante, mas que vale muito a pena, essa de conhecer melhor as plantas medicinais. A gente espera que essa nossa conversa de hoje tenha sido útil, tenha trazido informações bacanas para quem está acompanhando a gente. E fiquem ligados aqui no Fito Pesquisa, viu? Que a gente sempre volta com mais análises, mais discussões como essa. Ah, e um lembrete que a gente sempre faz questão de dar, super importante. O que a gente fez aqui hoje foi uma leitura comentada desse material específico lá do Ministério da Saúde, tá? Isso. Como toda interpretação, é uma visão sobre o documento. Pode ter alguma nuance, algum ponto que talvez mereça um aprofundamento ainda maior. O nosso objetivo principal é despertar a curiosidade, sabe? Oferecer um ponto de partida, facilitar um pouco o acesso a essa informação que às vezes está num formato mais técnico. Por isso mesmo a gente incentiva muito que vocês corram atrás de mais detalhes. Se der, leiam os artigos científicos originais, as fontes primárias. Muitas vezes eles são citados nos documentos que a gente analisa. E aqui no canal, sempre que a gente consegue, a gente deixa os links, as referências na descrição. É um exercício ótimo para ir se acostumando com a linguagem científica, sabe? E para realmente aprofundar o conhecimento sobre as plantas que a gente tanto gosta e que podem nos ajudar tanto. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão para a gente pensar junto. Considerando esse uso popular tão forte da moreira para os sintomas do climatério. Sim. E esses resultados ainda inconclusivos dos estudos pré-clínicos sobre o efeito estrogênico que este documento específico apontou. Que tipo de pesquisa vocês acham que seria, assim, fundamental daqui para frente para tentar esclarecer essa questão de vez? Para poder orientar um uso mais seguro, mais eficaz da moreira para essa finalidade. Fica aí a reflexão. Gente, muito obrigado pela companhia e até a nossa próxima exploração aqui no Fito Pesquisa.